Boa noite, irmãos, paz do Senhor, tudo bom? Eu queria passar hoje para compartilhar uma palavra com vocês que veio ao meu coração, amém? Lá no verso 15 diz assim, ó: Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Hebreus capítulo 9, verso 15. Para que os que são chamados recebam a promessa de uma herança eterna. Você tem uma herança que é eterna dada pelo Senhor. Aleluia. Visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então Jesus morreu para resgatar a maldição da primeira aliança. Qual é a maldição da primeira aliança? A maldição da primeira aliança é a maldição do Monte Sinai, é a maldição da lei, a maldição feita da aliança feita com Moisés. Amém? Aleluia. Esses dias nós aprendemos que nós somos filhos de Abraão, porque somos herdeiros mediante a fé, como Abraão, como o pai Abraão. Aleluia. No caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Ou seja, para que um testamento seja passado a alguém, é necessário que o testador morra. Aleluia. Então não pode ser recebido uma aliança, uma herança, sem antes o testador ter morrido. Amém? Hebreus capítulo 9, verso 16. Agora vamos para os 17. Pois um testamento só é válido no caso da morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o fez. Aleluia. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Aleluia. Aleluia. Eu vou ler um outro texto, porque o que chamou minha atenção, na verdade, não está nesse texto. Esse texto é o texto base para o que eu vou falar para vocês. Amém? Eu queria falar hoje com vocês em Lucas capítulo 15, verso 11, sobre o filho pródigo. Hoje em uma conversa, foi mencionado sobre a herança dessa parábola que foi dada aos filhos enquanto o pai ainda era vivo. E é interessante porque você vê que a própria Bíblia, ainda na mesma época, na verdade esse texto de apóstolo Paulo é posterior a isso, então você pega esse texto que é posterior a isso, você vê que os costumes da época eram o mesmo que nós temos hoje, e você vai ver lá o testemunho antes disso, quando Jacó usurpa a herança, de um pai quando ele estava morrendo, e quando ele recebe a bênção, significava que ele ia receber uma porção maior da herança quando viesse o pai a falecer. Amém? Viria a bênção de Deus sobre ele. Aleluia. Lucas capítulo 15, verso 11. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse a seu pai: Dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Então ele tinha 2 filhos, um mais novo e um mais velho. Mas o filho mais novo, que a parábola chama de filho irresponsável, ele pede a sua herança para o seu pai enquanto ele estava vivo. E eu sempre me indaguei, eu falei: Deus, não faz sentido, Deus. Como é que alguém pede a herança para o pai sendo que ele ainda está vivo, E hoje, quando eu vinha para casa, Deus começou a falar ao meu coração, sobre esse texto de Hebreus. E ele faz menção ao primeiro sacrifício, que foi feito lá no Egito com os cordeiros, E que aquilo ali era a sombra do que Cristo fez. E aí Deus disse para mim: Filho, já houve a morte. O testador era Cristo. E essa herança, ela é dada a todos. Aleluia. O benefício do que Cristo conquistou na cruz é dado a todos nós. Como você vai usar vai depender de você.
Como você tem usado daquilo que Deus tem te dado? Como você tem usado da saúde que Deus tem te dado? Como você tem usado dos teus recursos financeiros? Como você tem usado da tua finança, né? Como você tem usado da tua liberdade? Como você tem usado do teu tempo? Como você tem usado, né, dos recursos que Deus tem te dado? Como você tem usado do perdão? Como você tem usado da cura? Como você tem usado de tudo aquilo que Jesus conquistou por você, dessa herança maravilhosa que Jesus conquistou para você, né? Olha que interessante, o texto continua lá em Hebreus e ele diz assim, ó, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios da cerimônia. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Porquanto era necessário que as cópias das coisas que estão no céu fossem purificadas com os sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora apresentar diante de Deus, em nosso favor. Não, porém, para oferecer repetidas vezes semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos, como todos os anos, com sangue alheio. Assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez só, depois disso vem o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados, mas para trazer salvação aos que o guardam. E eu pergunto para você, como você tem usado da herança? Porque o texto diz que nós não temos direito a uma herança se não houver morte do testador. Então esses filhos pediram ao testador, pediram ao pai, porque eles tinham direito a uma herança, né? E essa herança, ela é a herança que o próprio Deus dá para a gente mediante o sacrifício de Cristo. O que você tem feito com o teu perdão? O que você tem feito com a tua liberdade de escolha? O que você tem feito com o Espírito Santo, né? Você tem liberdade hoje de escolher entre voltar à casa do Pai, comer do banquete do Pai, exercer a autoridade do Pai, porque esse filho, ele vai e gasta irresponsavelmente, vive da sua vida de uma forma irrevoluta, de uma forma a gastar sem responsabilidade dos recursos que Deus deu para ele, da vida que Deus deu para ele, né? Mas quando ele se arrepende, ele volta para a casa do Pai, né? E a Bíblia diz que o Pai está esperando ele, porque o filho estava morto, agora vive. O filho que estava longe agora retorna e está ligado ao Pai, e por isso ele come na casa do Pai. Será que você tem hoje comido na casa do Pai? Né? Será que você tem pegado a tua herança e comido na casa do Pai? Ou você está comendo migalha? Será que você hoje tem utilizado o anel, a herança, a autoridade? Né? Porque quando o Pai dá aquele anel para ele, ele está dizendo, eu dou a minha autoridade para você. Aonde você selar com esse anel de autoridade, é como se eu estivesse selando. Você tem a autoridade dada por Cristo. Jesus, ele disse, a glória que eu recebi do Pai eu dou a vós. Para que o meu nome seja glorificado em vocês e eu seja glorificado no Pai. Nós fomos chamados para andar em autoridade, não para gastar irresponsavelmente a nossa vida. Se quisermos ganhar a nossa vida, temos que perder. Mas perca para ganhar. Perca para usufruir da herança do Senhor. Porque você foi chamado para ser mais que vencedor. Porque você é o filho do Pai, o filho amado. E o Pai diz para você nessa noite que Ele está de braços abertos para te receber. Ele está de braços abertos para te perdoar. Ele está de braços abertos para ter um particular com você.
E ele diz que a mesa está servida e que você pode comer do melhor dessa terra com o Senhor. Por isso, não gaste irresponsavelmente, mas desfrute da mesa do Pai. Sente com Ele e usufrua da herança de forma correta. Aleluia. Então, em nome de Jesus, eu quero hoje dizer para você que você é chamado pelo Pai para gastar da tua herança de forma responsável, fazendo a vontade do Pai, desfrutando do amor do Pai, comendo na mesa do Rei. Amém? Tenha uma ótima noite, seja abençoado. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine e que você não esqueça. Há sim uma herança eterna para você. Amém? E é necessário que você aprenda a usufruir dessa herança. É necessário que você aprenda a desfrutar do melhor de Deus. E o melhor de Deus é que você esteja na casa do Pai, comendo na mesa, comendo na comida do Pai, usando da autoridade do anel do Pai. Amém? Tenha uma ótima noite, um grande abraço, fica na paz.